Amigos queridos, bom dia, que a paz de Jesus nos envolva, iniciando mais um dia de Evangelho, mas uma oportunidade feliz de estarmos nos corações e junto a irmãos tão amados que nos sustentam com as suas vibrações, e por isso deixo aqui o meu agradecimento a todos. Hoje nós vamos ler o item 10 do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que os seus médiuns os aceitem, e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir para darem mais peso às suas teorias. Se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impele a isolar-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isto por aí só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cego, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas em crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio os males da humanidade ou como meio de conseguir as suas transformações, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Nós queremos convidar a todos que nesse instante nós possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, esse divino mestre que tanto tem nos orientado, nos ensinado, e que a sua luz projete sobre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que esta prece possa nos unir e agasalhar os nossos pensamentos no divino amor de Jesus. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos falando de um item que precisa ter muito cuidado, especialmente nesses momentos em que nós estamos vivendo, os falsos profetas da erraticidade. O que é erraticidade? É o lugar onde nós permanecemos quando desencarnamos. E o espírito fica na erraticidade, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Isso não tem um tempo, isso está de acordo com a evolução do espírito, a condição moral e a necessidade de retornar ao mundo físico. Portanto, não é uma coisa que nos compete comentar assim quanto tempo, quem são esses espíritos. Todos nós voltamos para o mundo espiritual
E nesse mundo espiritual nós vamos perceber que nós não estamos soltos, todos nós estamos ali sob o amparo divino, tutelados pelo amor do Cristo, e que isso vai nos mostrar que é a erraticidade, não quer dizer que são espíritos que caíram no erro, não, nada disso. É o tempo em que nós ficamos no mundo espiritual aguardando as novas oportunidades para voltarmos ao corpo por meio da reencarnação. Então, nós vamos ver que nesse mundo, nessa erraticidade, nós também vamos encontrar muitos espíritos que não conhecem o amor do Cristo. Nós temos aqueles espíritos bondosos, protetores, e nós temos também aqueles outros, que são os homens que viveram em situações de distanciamento de Jesus e que no mundo espiritual eles querem passar como orientadores, como um espírito que possa nos orientar. E aí nós vamos ver que Kardec cuidadosamente nos coloca esse título, Os Falsos Profetas da Erraticidade. Então, os falsos profetas, eles não se encontram apenas entre nós que estamos encarnados. Há um grande número de espíritos orgulhosos, fanáticos, e que eles, muitas vezes, comunicam ou criam movimentos de influenciação e usam o nome de espíritos amorosos que, para que possamos viver ludibriados. Esses espíritos que nós chamamos de falsos profetas da erraticidade, eles não têm muita noção do que seja verdade, aquilo que as leis divinas nos mostram, e nem as leis da ciência, a lei da física, as leis humanas. E nós não podemos cair nessas influenciações, porque eles têm uma capacidade de nos influenciar de uma forma tão grande, e é justamente por nós vivermos descuidados, e eles espalham para nós um fermento antagônico ao trabalho do Cristo. E hoje nós estamos vivendo muito isso, meus amigos. Muitos espíritos que não amam o Cristo querem entrar de forma persuasiva no pensamento dos nossos irmãos, trazendo antagonismo entre os grupos e trazendo para nós maiores dificuldades, porque nós muitas vezes caminhamos sob a influência de espíritos trevosos ou de espíritos que são chamados de pseudo-sábios. Nós precisamos ver que o que ele nos chama a atenção são as suas mensagens, são as suas orientações, o que devemos fazer ou não, sem nenhum crivo. E nós precisamos ter o crivo da razão e do bom senso, para que a gente possa analisar. E esses espíritos, muitas vezes, que nós chamamos de falsos profetas, eles acabam ganhando força justamente no pensamento daqueles que não têm muito conhecimento. Então, o Kardec nos mostra, nesse mesmo item, que nós precisamos observar, fora com efeito, admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. O que quer dizer isto? Nós vamos ver que nós temos dois princípios que se contradizem e que muitas vezes nós não usamos de um critério da verdade e caímos nisso, que é aqueles que estão em determinadas situações, né, dentro de algumas doutrinas, e que vão perdendo a credibilidade justamente por falta da postura, da coerência, e nós sabemos que outras crescem, e crescem justamente pela coerência. E nós precisamos entender que o papel
da espiritualidade superior, aqueles que estão na defesa dos princípios éticos e morais trazidos por Jesus, o que que eles querem? Que todos nós compreendamos, mas esses espíritos que estão na erraticidade e trazem mensagens com nomes falsos, nós podemos ver que o que eles querem, que a verdade não chegue a todos, eles nos ludibriam o pensamento e nos envolvem. E Kardec mostra que, querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. A fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. A codificação kardeciana, ela ocorre ou ocorreu pela universalidade dos conhecimentos, e até hoje é assim. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, porque Erasto fala que nós precisamos refutar 99 verdades para acatar uma mentira, que de forma alguma eu preciso buscar em 99 informações a que é a verdadeira. Então, nós precisamos repelir do nosso pensamento todas essas influências ou esses conselhos exclusivos que estão pregando a separação e o isolamento, especialmente até no movimento espírita, com tantas contendas, com tantas dificuldades. O primor do pensamento é quando eles estão ligados à verdade e à simplicidade. E o nosso papel hoje é esclarecer e não ficarmos aí tímidos, com medo, né, prodigalizando muitos exageros. Não, nós não podemos fazer isso. Toda mentira será desmascarada. E nós somos espíritos que desejamos buscar a luz, e essa luz é que vai nos acalmar. Por isso eu convido a todos que ora participam conosco do Evangelho, que observe a sua irritação, observe o seu medo. Muitas vezes você está sendo influenciado por pensamentos que te trazem esta vibração. E quando nós estamos aqui, é preciso que a gente desconfie das comunicações que trazem esse caráter místico e de singularidade, ou que prescrevam cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesse caso, motivo legítimo de suspensão. Quando Kardec foi codificar a doutrina espírita, os espíritos já haviam manifestado em primeiro lugar em Huddersville, nos Estados Unidos. E mensagens de todos os lugares foram aparecendo, porque o espírito de verdade, ele fala por todos os lugares. E aqueles que são sensatos, são ponderados, começam a perceber a grande diferença. Nós temos médium místicos e hoje está aparecendo tanta coisa para infiltrar nos pensamentos dos homens que nós precisamos tomar cuidado. São modismo trazido por estes espíritos que confundem a lógica, que confundem a razão. Então, nós precisamos estarmos muito certos, muito firmes em tudo aquilo que a espiritualidade tem nos ensinado e não revelada por homens que não tiveram uma postura condizente. E nenhum médium nós sabemos que é perfeito. Então, nós podemos ter médiums que nós conhecemos passando por processos obsessivos. E, às vezes, essa obsessão ela pode prejudicar a comunicação de determinados espíritos, por mais alto que este procure colocar-se. Por quê? Consequentemente, todo médium e todo grupo que considera privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submete às práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas a um processo de obsessão
bem caracterizada. Então, cabe a nós termos o crivo da razão. Cada vez que a razão atua, é porque a inteligência está movimentando em ações reflexivas. Quando o espírito ele domina o pensamento do outro, especialmente dos encarnados ou mesmo dos desencarnados, nós devemos, então, estarmos atentos, respeitar e não permitir que esses pensamentos infiltrem no nosso pensamento e no nosso trabalho. Nós vamos ver, portanto, que Kardec nos diz que é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar os absurdos e essa questão dos erros que nós temos vindo. A doutrina espírita, meus irmãos, ela tem condição de nos esclarecer tudo o que nós precisamos, mas desde que a gente tenha bom senso. Ela nos esclarece, mas nós não temos bom senso para interpretar, por exemplo, a dor. A dor não pode ser um castigo. A dor é uma oportunidade que Deus está nos dando para corrigir as arestas do passado e nos elevarmos em pensamento em busca de Deus. Quando nós encontramos as curas fáceis, precisamos tomar cuidado. Então, tudo que nós vamos fazer e tudo que nós temos ouvido desses espíritos, precisamos usar do bom senso, ter o crivo da razão e da lógica para todos os comunicados que esses espíritos nos trazem. Porque é fácil rejeitar os absurdos, né, que o erro nos promove. Então, o médium, muitas vezes, ele pode ser fascinado por esses espíritos, que vai iludindo e ele passa a iludir um grupo. Mas, quando nós começamos a ver uma autoridade moral, com outros olhos, nós começamos a perceber que a doutrina espírita ela está acima dessas questões. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente analise as comunicações que aqueles médiuns que recebem com o cunho da lógica, da autenticidade, de tudo aquilo que os espíritos têm nos ensinado, para que nós possamos viver longe dessas mensagens que são ditadas pelos espíritos mentirosos e astuciosos. E muitas vezes são uma turba, uma porção de espíritos mistificadores ou mal. Essa mensagem, amigos, precisa ser muito bem compreendida, porque ela nos é trazida por Erasto. E nós precisamos entender que na introdução do Evangelho, nós vamos ver o controle universal. O controle universal vai nos mostrar que onde nós estivermos, nós estaremos sob o controle ou o controle universal desses espíritos. Se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, nós não ofereceríamos por penhor senão as luzes daquele que houvesse concebido. Mas o espiritismo, ele não tem nacionalidade, ele não nasceu de um lugar. Ele não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social impõe. Diz que qualquer pessoa pode receber instruções dos seus parentes e amigos no além-túmulo, cumprindo assim com o seu dever de amor e de fraternidade. E nós vamos ver que nessa universalidade dos ensinos dos espíritos reside toda a força do espiritismo, que também é a causa de sua rápida propagação. Então, se Deus quis revelar uma nova revelação, que ela chegasse até nós o mais rápido possível, é porque nós precisamos termos a coragem de nos posicionarmos diante de tudo aquilo que temos recebido. Agradecemos a Deus pela beleza do Evangelho em nossa vida, pela
esclarecimento, pedindo aos Espíritos que fluidifiquem as nossas águas, balsamize os nossos corações e que a água seja fluidificada. Que cada um possa rogar a Deus nesse instante, de acordo com a sua necessidade. Que os Espíritos nos acalmem, nos tragam força, bom ânimo e a esperança de que nós estamos altamente amparados. Deixamos aqui no coração de todos o nosso agradecimento, o nosso abraço, pedindo a Jesus, a Eurípides, que leve a todos vocês essa ternura, o ósculo do equilíbrio e do bom senso. Fiquem com Deus. Abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, amigos. Que assim seja.